Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos iluminem hoje e sempre. Hoje trouxemos um Evangelho da passagem de João, capítulo 10, versículo 27, quando ele diz assim, palavras de Jesus, né? Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E vamos falar hoje sobre ouvir. Ouça, por favor. Tem uma poesia muito linda e trouxe para compartilhar com vocês. E diz assim: quando peço para você me ouvir e você começa a me dar conselhos, não está fazendo o que eu pedi. Quando peço para você me ouvir e você começa a dizer por que eu não deveria me sentir assim, está ferindo meus sentimentos. Quando peço para você me ouvir e você acha que precisa fazer alguma coisa para resolver o meu problema, você não me ajudou, por mais estranho que pareça. Não fale nem faça, apenas ouça. Conselhos são baratos. Com pouco dinheiro você compra uma revista, um jornal ou um livro cheio de conselhos. E eu posso fazer por conta própria. Não sou incapaz. Talvez me desanime e hesite com frequência, mas não sou incapaz. Quando você faz por mim alguma coisa que eu posso e preciso fazer por conta própria, você contribui para o meu medo e a minha insegurança. Mas quando você aceita como um fato natural que eu sinta o que eu sinto, por mais irracional que seja, aí eu não preciso me preocupar em convencer você e posso entender o que está por trás desse sentimento irracional. E quando isso estiver claro, as respostas serão óbvias e não precisarei de conselhos. Sentimentos irracionais fazem sentido quando entendemos o que está por trás deles. E quando estiver por trás deles, né? Talvez seja por isso que rezar funciona, às vezes para algumas pessoas, porque Deus é mudo e não dá conselhos, não é? Nem tenta consertar as coisas. Deus apenas ouve e deixa você descobrir as coisas por conta própria. Então, por favor, apenas ouça, apenas ouça. E se quiser falar, espere um pouco a sua vez e eu ouvirei você. É de um autor desconhecido, não é? Então, nós vamos falar sobre ouvir hoje, né? Ouça, por favor. Porque a audição faz parte dos 5 sentidos que temos, né? Dos 5 sentidos humanos. Difere do falar. Ouvir requer atenção. Atenção. Para ouvir é necessário se concentrar no que está sendo dito. É necessário silêncio e reflexão. Quem escuta a voz de Deus calou-se antes para ouvi-lo, porque Deus habita em nós. Então, nós podemos ouvi-lo, não é? A fé vem pelo ouvir. E as boas novas, não é? Chegam aos nossos ouvidos, então procuremos escutar a voz de Deus. Atente os seus ouvidos para ouvir a sua voz. Saber ouvir é uma habilidade que estabelece uma conexão com a outra pessoa. Sim. E prestar atenção na informação que o outro está compartilhando com você. Ouvir implica simpatizar, se colocar ali no lugar do outro, né? Por isso, é uma habilidade que exige tempo, prática e dedicação. Olha só, né? E é verdade mesmo. A maioria das pessoas escuta com a atenção de responder, de debater, e não de compreender aquilo que está sendo dito a ela. Não é assim? Né?
Mas saber ouvir é abrir mão do querer ter razão. É simplesmente ouvir e assumir uma postura de curiosidade genuína. Não, é dar atenção. Por isso que exige prática, exige dedicação. Por isso, alguns passos importantes para desenvolvermos a boa escuta. Um dos passos é manter uma postura relaxada, porém atenta naquilo que está sendo dito. O que ouvimos traz uma particularidade do outro, não é apenas um mero falar. Saber ouvir é importante para fortalecer as conexões e ainda melhorar a relação com quem nos cerca, né? Além de ser uma grande oportunidade de crescimento pessoal. Por que muitos casais brigam, se desentendem e às vezes até se separam? Porque um não para ouvir o outro. Que o outro quer ter sempre razão naquilo, né, que está sendo dito. E trouxemos um trecho do texto de Rubens Alves, que diz sobre a escutatória, que ele traz uma visão bem sábia e muito pertinente para os dias de hoje e isso que estamos falando, não é? Porque saber ouvir é super importante, dar atenção, colocar o foco, compreender aquilo que o outro está dizendo e não simplesmente fantasiar aquilo que está sendo dito. Por isso que hoje tem muitas divergências também, porque não se compreende aquilo que o outro falou, né? Tem isso. Então, o texto do Rubens Alves diz assim: sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caieiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade, não é? A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo querer dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio dentro. Ausência de pensamentos. É aí quando se faz o silêncio dentro, né? A gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Quando a gente medita, por exemplo, não é? É o silêncio dentro. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. E quando a gente silencia o nosso interior, a gente ouve a voz de Deus. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Olha que lindo, não é? Então, ouça, por favor. Preste atenção no que o outro está dizendo. Não importa o que seja. Veja só, um idoso, né? Quando fica idoso, começa a repetir as coisas. A gente não tem paciência por quê? Não sabe ouvir, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos treinar, praticar, se dedicar em saber ouvir. Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, né, precisamos ir para que alguém nos ouça. Um psicólogo, um terapeuta, por exemplo, né? Precisamos de um profissional para nos ouvir, porque não temos quem nos ouça, sem julgar, sem debater, sem querer ter razão, como dissemos há pouco, né? Então vamos ouvir, vamos aprender a ouvir. Vamos nos dedicar a isso.
Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Muita paz.